Muitas vezes o futuro se apresenta para nós de uma forma que a gente não quer aceitar, porque nós queremos que os nossos planos, que a nossa vida seja regida pela força do nosso braço, por aquilo que a gente determinou, por aquilo que a gente planejou. E a maioria das vezes Deus chega e fala: epa, peraí, eu tenho um futuro diferente para te apresentar. E quantas vezes o futuro que Deus nos apresenta no momento não é aquilo para o qual a gente está focado, pelo qual a gente deseja, e a gente fala: Senhor, não é isso que eu queria, mas Ele fala: presta atenção, é o melhor para você, você não entende nada agora, você só vai entender depois. Então, dificilmente a gente vê o futuro que a gente não espera, desenhado por Deus para nós, e a gente olha, gosta daquilo que vê, e decide que é para lá que a gente vai. E a Bíblia tem grandes sonhos para nós. Deus sonhou comigo e com você, irmãos. Preste atenção, Ele sonhou com você quando Ele subiu a cruz do Calvário para te salvar, quando você nem existia, nem menos eu. Ele sonhou conosco. Ele foi o primeiro a investir em nós, Ele nos atraiu a Ele. Quando ainda na cruz do Calvário, Ele podia ter desistido, não podia? Amém, queridos? Ele podia ter desistido? Eu gosto de um bate-papo responsivo, tá? Um bate e volta. Eu falo e você: é verdade, pastor, é desse jeito, amém. Porque isso me dá um up, entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Isso. Meu marido prega, eu falo: é isso aí mesmo, é verdade. Domingo ele falou: eu cansei de falando sobre família. Ele falou assim, né, para a igreja: eu cansei de brigar com ela sobre lavar louça. Eu agora vou lá e lavo a louça. Eu gritei lá de trás: glória a Deus, aleluia. Isso é uma palavra responsiva, é um bate e volta, é gostoso isso, a gente é família. Família tem esse entrosamento, amém? Deixa eu dizer para você em relação a sonhos: sonhos sem disciplina produzem sonhadores frustrados. Sonhos sem disciplina produzem sonhadores frustrados. Até para sonhar, nós precisamos ser disciplinados. Preste atenção, Deus nunca fez nada por fazer. Quando Ele intencionou na coroa da sua criação, que foi o homem, Ele pensou, Ele arquitetou, Ele formou o homem à sua imagem e semelhança, e ainda pediu ajuda. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Faço eu, faças tu, façamos. Os três fizeram o homem, Ele não fez sozinho. Ele tinha um planejamento. E quando Ele colocou o homem no jardim do Éden, Ele falou: rapaz, presta atenção, eu agora vou te ensinar e vou te disciplinar para aquilo que eu tenho para você lá na frente. Ele colocou Adão no jardim e deu a ele atribuições para que ele aprendesse para aquilo que o Senhor tinha mais na frente para ele. Ele colocou o jardim para Adão administrar. Ele colocou o jardim para Adão trabalhar nele, dar nome aos animais. Adão tinha muito o que fazer no jardim, irmãos, mas Deus o estava treinando para ver se ele seria capaz de tomar conta do que ele teria como presente no futuro bem próximo. Depois de ser treinado, depois de ser provado e depois de ser aprovado, o Senhor falou: ei, espera aí, esse camarada está sozinho demais. Já fez tudo que eu separei para ele fazer, fez a lição de casa direitinho, deu nome aos animais, plantou, colheu, comeu do fruto da sua plantação, da sua semeadura. Agora eu vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea, que lhe seja capaz, porque ele está sozinho. E ninguém na face dessa terra foi criado para viver só. O solitário se ensoberbece. E não é desejo de Deus que ninguém esteja só. O que Ele fez com Adão? Colocou Adão para dormir. Por que será? Creio eu que tenha colocado Adão para dormir para que Adão não atrapalhasse a nova criação. Eu acho que todas as mulheres aqui acreditam nessa... né? Para ele, quando abrisse os olhos, falar: uau!
Então Adão dormiu, Deus foi lá e criou Eva e deu para ele. E o Senhor ainda falou, poxa, foi melhor do que quando eu criei ele. E viu que era muito bom. E depois ainda falou assim, ei camarada, preste atenção, essa daqui é a tua auxiliadora. Você já fez tudo, aprendeu tudo no jardim, tudo que eu mandei você fazer. Agora eu quero que você crie uma família. Agora eu quero que você cresça e se multiplique. Mas irmãos, preste atenção, não é só ir lá crescer e multiplicar, não. Tem ônus e bônus. Criar família não é só criar família, só ter filho, não. Existem responsabilidades, ele teve inúmeras responsabilidades. E o Senhor falou, agora você vai crescer, vai se multiplicar, porque eu já vi que você teve capacidade de fazer isso sozinho, agora você está preparado para cuidar da minha noiva, cuidar da minha família. Deus trouxe você nessa noite aqui, querido e querida, para imprimir no teu coração, para que você jamais deixe de sonhar. Independente das circunstâncias que você viva ou que eu viva, não deixe de sonhar e alinhe os seus sonhos aos sonhos de Deus. Alinhe os seus sonhos, os seus pensamentos, o seu planejamento, o seu futuro, ao futuro que Deus tem para você. Coloque sob a liderança dEle os seus sonhos, aquilo que você tem, aquilo que você deseja para o teu futuro. Deus imprime os sonhos deles em nós e para nós trabalharmos para que eles se tornem realidade. Irmãos, trabalhar sonhos não é fácil. Trabalhar sonhos é abnegação, é abrir mão, é deixar coisa para trás, é se humilhar. Principalmente na área familiar, é se humilhar. Como família, nós enfrentamos diariamente bons e maus momentos, amém? Quem aqui como família enfrenta bons e maus momentos? Todos nós. Tem anjo aqui? Tem alguém aí com asa escondido? Sei que deve ter por aqui, né? Nas regiões celestiais, mas sentadinho aqui, somos todos seres humanos. E passamos por dias bons e por dias maus, amém? A diferença, portanto, se dá na forma com que trabalharemos as dificuldades em favor de um viver diário construtivo, saudável, agradável a Deus e abençoador para aqueles nossos próximos mais próximos. Essa é a diferença. Como nós vamos trabalhar o viver diário em favor das pessoas que são o nosso próximo mais próximo. Quem é o meu próximo mais próximo? O meu marido. Quem é o próximo mais próximo de você? A sua mãe. Quem é o próximo mais próximo de você? A sua esposa. O seu próximo mais próximo precisa ser beneficiado com a administração dos seus sonhos para o futuro. Ninguém sonha sozinho em família, irmão. Não existe isso. Se somos uma família, precisamos sonhar juntos. Os sonhos de Deus para nós. Falar, Senhor, eu dependo disso, eu almejo isso. É isso que o Senhor tem para mim, para minha família. É isso que o Senhor quer, que se não for, nós trocamos o rumo da prosa. Se não for, a gente faz da sua forma, porque a gente sabe muito bem que a forma dele é muito melhor, infinitamente melhor do que a nossa. Nós não enxergamos um palmo na frente dos nossos narizes, irmãos. Nem um palmo sequer. Nós precisamos quebrar paradigmas, nós precisamos deixar para trás situações de aconselhamento familiar que tivemos no passado. Nós precisamos fazer o que está escrito em Romanos 12, renovar a nossa vida com a transformação da nossa mente. Enquanto a gente trabalhar, e olha, eu sou mulher, para eu falar isso é difícil. É difícil para a gente dar a mão à palmatória, porque o erro, muitas das vezes, é mais nosso, porque a gente é bocuda. A gente fala muito. Amém? Quem é mais bocuda aí? Fica com vergonha não, irmão. Mulher tudo é bocuda. De 100 você tira uma quietinha. Mas às vezes é quietinha, mas tem outra área da vida dela que é complicadinha, que a tua não é.
Mas aí é que entra a palavra de Deus, quando Deus nos atrai, Ele fala, ei, peraí, dessa forma você não vai se encaixar na forma que eu tenho para você. Transforma a sua vida primeiro, renovando a tua mente. Mas presta atenção, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não tenha atentado para isso ainda. O que Deus tem que fazer, a parte dele foi feita. Ele faz, não precisa da tua ajuda. Aquilo que é para você fazer, você não precisa que Ele faça para você, não, é você que tem que fazer. Se não colocaria aqui em Romanos, espera aí, só um minuto, eu vou te transformar e vou renovar a tua mente, fica tranquila, suave na nave, não. Aqui diz, transformai-vos pela renovação da sua mente, é você que tem que procurar transformação, não é quem está do teu lado, é você. Quando você encontrar essa transformação para a sua vida, a sua mente vai ser mudada. Você vai começar a agir de forma diferente, porque a sua mente vai dar comando para o seu corpo para você agir de forma diferente. Você que era muito bocuda vai ser um pouquinho menos bocuda. E assim a gente vai crescendo de graça em graça, de fé em fé. Amém? Um pouquinho bocuda, menos bocuda, até não ser bocuda nada. De forma nenhuma, um pouquinho bocuda. Amém, queridos? E a gente tem que deixar para trás, a gente tem que quebrar muito paradigma, a gente tem que deixar para trás muito sofisma, a gente tem que fazer valer a palavra de Deus na nossa vida. E nessa noite eu vou passar para você um testemunho bem prático da minha vida, desde a minha adolescência, desde a minha juventude. Amém? Olha que isso tem bastante tempo. Semana passada, retrasada, eu sessentei. Eu entrei para uma nova década. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei, uau, eu vou parar o carro naquela vaga de idoso. Eu não vou precisar mais ficar andando. Gente, eu tenho prazer nisso. Porque até aqui me ajudou o Senhor. Não é um peso, você agora é uma velha. Eu não sou uma velha. Obrigada, meu amor. Eu só fiz 60 anos. E a gente tem que aprender a se alegrar com a vida que o Senhor tem separado para nós. Os benefícios da cruz do Calvário em meu favor, em seu favor. Irmãos, tantos ficaram pelo caminho, estão ficando até hoje, até o dia de hoje. Mas alegrem-se no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que a alegria que Ele nos dá, ninguém pode tirar, independente das circunstâncias. A tristeza do choro dura uma noite, mas de manhã você está alegre de novo. Isso é renovação de Deus sobre a nossa vida. É um up. É um explosivo te ligando todas as manhãs, dizendo, ei, meu coração, levanta, vai lá, cante essa canção, tem fôlego nos teus pulmões. Vamos! Aleluia! Transformai-vos pela renovação da sua mente. Não carregue sobre a sua família um peso que te impuseram lá atrás, na infância, na adolescência, na juventude. Não! Você não faz mais parte desse passado. O passado ficou para trás. Quando o Senhor nos perdoou, Ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Deve ter colocado uma plaquinha lá, proibido pescar. E por que a gente tem que ficar se lembrando do que passou? O que passou, passou, irmão, deixa para trás. Vamos viver o novo de Deus. Deus tem coisas novas para nós. Deus tem coisas novas para nós, para mim e para você. Todos os dias Ele se renova, as suas misericórdias se renovam todas as manhãs, a meu favor e em seu favor. Aleluia! Tudo que a parte dele Ele faz, mas tudo que é você que tem que fazer, Ele já te capacitou para você se mexer, se mover, se mova em direção ao teu milagre. Seja o profeta da tua casa, seja o profeta do teu milagre. Abra mão das coisas ruins que implantaram na tua cabeça, dos chips negativos que implantaram em você, na sua mentalidade. Precisamos entender que nós temos a mente de Cristo, uma mente renovada. E se temos a mente de Cristo, precisamos pensar como Ele pensa, precisamos agir como Ele gostaria que agíssemos, precisamos atrair o céu para a terra, precisamos atrair a presença dEle para dentro da nossa casa. Precisamos viver de forma sobrenatural. Quer conhecer quem eu sou? Vai na minha casa. Pergunte ao meu marido.
Ele é a pessoa mais indicada, porque Ele está comigo 24 horas do dia. Não tenho como enganar. Não podemos viver divididos, irmãos. Não podemos viver divididos. Ou somos de Deus ou não somos. A Bíblia diz que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos daqui. A nossa pátria é celestial. E se somos de uma pátria celestial, se representamos uma pátria celestial, temos que viver de acordo com este lugar. Um sonho de Deus sempre vai edificar a tua vida e te aproximar a Ele. Quando o sonho é de Deus, não é para te afastar da casa dEle. Quando o sonho é dEle, não é para te afastar da presença dEle. Quando o sonho é dEle, não é para te afastar dos seus irmãos que são família dEle. Não, aí são os seus sonhos que ainda não foram subordinados aos sonhos e à vontade dEle. Os sonhos de Deus te edificam e edificam quem está do teu lado. Te faz crescer, mas você arrasta quem está do teu lado para crescer junto. Você não pisa em quem está do teu lado como degrau para você subir mais alto, não. Isso não significa que vai ser fácil, mas vai valer a pena. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Talvez você diga assim, irmão, eu estou cansada de ouvir isso que você está falando, afinal de contas eu sou mais velha que você, ou eu sou mais nova que você, ainda não passei por isso, mas vai passar. Eu vou fazer agora em setembro, nós vamos fazer agora em setembro 43 anos de casados. Amém? Temos 2 filhas, 3 netos, a gente tem carinho de novo, mas a gente é velho, a gente é rodado já. É só a carcaça que está um pouquinho melhor, porque a graça do Senhor está sobre nós, amém? Nos renova todos os dias. Tem dia que não, tem dia que sim. Mas a gente vai levando agarrado nele. Enquanto o Senhor não nos abençoar, a gente não solta o anjo. Mas, irmãos, não foi fácil a vida inteira, não. Esse moço me conheceu quando eu tinha 13 anos de idade. Ele tinha 15, quase 16. Eu vim de uma família muito tradicional e agora você vai conhecer um pouquinho do meu testemunho, que eu quase nunca falo. Muito raramente eu falo. É que o povo carioca é muito fofoqueiro, tá, irmão? Estão gravando aí, não passa essa parte não, porque senão semana que vem não tem ninguém na igreja. Aí eu não gosto muito de falar, mas aqui eu posso falar porque na fofoca não vai demorar a chegar lá, né? Então eu vim de uma família muito tradicional, de portugueses. Eu sequer colocava a cara no portão da minha casa. O dia que eu coloquei foi quando ele me observou. E olha que nós morávamos na mesma rua. Na parte de cima moravam os pobres, na parte de baixo moravam os ricos. E eles usavam a parte de cima, que era uma plataforma da rua, para jogar bola. E eu nunca ia ao portão, então eu nunca tive a oportunidade de ver esse cidadão na minha frente, nem ele me ver. Quando minha avó me pedia para ir na padaria comprar um pão, ela contava o tempo no relógio. E se eu demorasse a chegar, eu apanhava, porque eu tinha horas, os minutos certos para descer e para subir na padaria, rapidinho. Aí era assim, a minha criação foi assim. Sou de uma época em que os avós mandavam, a ponto de escolher o nome dos netos. Quando eu tive a minha primeira filha, minha avó veio com essa ideia de mandar no nome das minhas filhas também, queria colocar no nome da minha primeira filha Doiana, porque era o nome de uma moça da novela, mas também era o mesmo período que tinha surgido a manteiga Doriana, e eu falei, vó, Doiana com Doriana não vai dar certo, mas você tem que colocar, porque eu coloquei o nome das suas irmãs, e minha mãe nunca falava nada, e eu fui criada debaixo dessa opressão da minha avó. Minha mãe sequer falava alguma coisa com a minha avó relacionada às ordens e às regras que ela impunha a nós. Minha mãe também foi criada debaixo dessa ditadura, porque minha avó sofreu na vida familiar por muitos anos. Então, ela pensando em me proteger, ela estava me envenenando, sem saber. Minha família não tinha religião. Uma hora era uma coisa, outra hora era outra. Cria em tudo e não cria em nada.
E assim eu cresci. Ora na igreja, ora tocando tambor. Ora aprendendo a falar com Deus, ora acendendo cachimbos e charutos. Até um dia que o Senhor me atraiu. Até um dia que com 17 anos, já não era mais 13, ele tinha muitas namoradas. Quando ele me conheceu, ele tinha 5. E ele não era bonitinho como é hoje. 43 anos eu já dei um trato diferenciado, né? E quando ele me viu no portão da minha casa, que ele bateu o olho em mim, ele falou para o amigo dele, que hoje é um dos nossos pastores, quem é aquela garota? Ele falou, rapaz, nem pensa, ela é filha do português, nem chega perto. Ele falou, pois é ela que eu vou conquistar. Eu vou chegar perto, sim, vou chegar com força. Conversa vai, conversa vem, para diminuir o tempo. Passaram-se 3 meses, ele me paquerando, falando dos meus olhos, coisa bobeira de menino bobo, né? Falando dos meus olhos, falando da minha beleza, falando do meu cabelo louro, da minha pele vermelhinha, neném, aquela igual o Felipe fala para a Bruna. Ninguém tem o sorriso igual o seu, ninguém tem os olhos igual o seu, mas eu sabia que ele falava isso para mais 5. Para mim, para mais 5. E eu, boba, não era boba nem nada, falei, eu vou cozinhar ele em banho-maria, vou ver qual era dele. E todas moravam ao redor da minha casa, do meu bairro. E quando eu ia buscar minha irmã mais nova na escola, muitas delas me juravam de morte. Olha, grande coisa fez o Senhor por nós. E eu começava a pensar, Senhor, isso é um testemunho, tá, irmãos? Para você, para assim, deixar o ambiente mais leve. Até que 3 meses se passaram, e nós começamos realmente um namorico, coisa de criança, na nossa idade. Fomos convidados pela minha mãe a irmos visitar uma igreja, que nós escutávamos as reuniões pelo rádio naquela época. E eu falei com ele, você quer ir à igreja? Ele falou, eu vou, para ir com você, eu vou até Macumba, eu vou para qualquer lugar, mas eu quero é ir. E assim nós fomos com a minha mãe, e depois com a minha avó, e foi quando o Senhor nos atraiu. Primeiro ele, depois eu. Eu fui um pouco mais difícil de ser dobrada, mas depois que eu entendi o amor de Deus, o cuidado dele para comigo, tudo na minha vida se transformou. Todos os ensinamentos errados que minha avó achava serem certos para me conduzir a um casamento feliz, só surtiu efeito negativo. Minha avó dizia para mim, minha filha, o dia que você se casar, se um homem gritar com você, grite mais alto do que ele. Se ele levantar uma mão para você, levante 2 para ele. Se você não conseguir batê-lo com uma mão, pegue um pedaço de pau ou uma pedra. Esses eram os ensinamentos que eu recebia para colocar em prática no meu casamento. Glória a Deus, porque Jesus entrou na nossa vida antes que eu usasse os paus e as pedras. Porque eu também não devia ser fácil, irmãos, é porque eu não lembro mais, é muito tempo passado, eu não lembro mais. Eu sei que ele deve ter sofrido bastante, pelo menos o primeiro ano, né, que nós estivemos juntos, deve ter sido muito difícil. Depois de ter passado uns 10 anos de casado, ele conversando comigo, falou, você lembra aquele dia que eu taquei um copo na parede? Eu falei, hã? Um copo na parede? Não. Ele falou, Valéria, você me irritou tanto que para não tacar ele em você, eu taquei na parede. 10 anos havia se passado. Eu falei, muito bem, fez muito bem ter tacado na parede. Mas o Senhor transforma a nossa vida, irmão, do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés. Ele quebra esse entendimento, essa mentalidade errada. Eu não culpo a minha avó. Ela não tinha a mente de Cristo.
Ela não conhecia o Senhor como eu conheci depois. E depois que eu fui atraída a Ele, que eu o conheci, eu decidi me transformar e renovar a minha mentalidade, tirar aquela sujeirada toda que a minha avó implantou lá dentro, todos aqueles sofismas, todas aquelas cadeias, todos aqueles espíritos malignos que queriam destruir o meu relacionamento, e destruiriam sim. Iriam destruir sim, porque todas as amigas que casaram na minha época tiveram os seus casamentos destruídos. Eu tinha 18 anos de idade quando eu me casei, com 19 anos eu era mãe. Irmãs, eu deveria estar brincando de casinha, estar pensando em faculdade, eu estava cuidando de casa, lavando fralda, cuidando de menino, cuidando de criança. Com 19 anos, o que eu poderia, se não for ao Senhor, o que eu poderia fazer em relação ao meu relacionamento? Nada, porque eu nada sabia. Mas eu tive a minha parte. Eu precisava agir naquilo que Deus estava me inspirando a agir. Eu precisava colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus que transformariam a minha mente, a minha vida, o meu relacionamento, a minha casa e a minha família, e que me traria para um futuro de paz e de luz. Um futuro que eu vi, gostei, e é para lá que eu vou. Foi fácil? Não foi fácil. Eu precisei me abrir para o novo de Deus. Eu precisei entender que aquelas coisas eram velhas e precisavam ser deixadas para trás. As coisas velhas já passaram e eu tinha certeza que tudo se faria novo para mim, para ele e para a nossa geração. A Bíblia diz que a nossa geração será bendita nessa terra, queridos. E não é só o seu filho, não, é o seu filho, o filho do seu neto, bisneto, tataraneto, e assim vai, de acordo com a tua fidelidade. Precisamos mudar esses pensamentos errados, fazer a nossa parte. Não espere que ninguém mude no seu lugar. Eu tive que mudar. Eu tive que calar. Eu tive que retroceder. Muitas vezes eu tive que avançar. Mas em todas essas atitudes eu colocava Deus na frente, com o pouco que eu entendia, com o pouco que eu absorvia, com o pouco que eu entendia, eu deixava Ele agir na minha vida. E hoje eu louvo ao Senhor, porque se cheguei até aqui foi por causa dEle. Até aqui, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Quando Ele me atraiu, quando Ele me chamou, quando Ele me enxergou, ou quando eu percebi, Ele mudou tudo na minha vida, irmãos. E não tem essa, sabe? As pessoas falam assim, que é isso, pastora? Sabe o que acontece? É meu temperamento. Ai, minha personalidade, eu sou europeia, sabe? Os portugueses têm um sangue quente, eles não levam desaforo. Irmãos, prestem atenção. Jesus não quer só morar no seu coração, não. Ele não precisa de hospedagem. Ele não está atrás de hotel. Ele quer ser Senhor da sua vida. E Ele não está aqui só para te levar para o céu, porque não seria, essa semana eu estava conversando com o pastor Jair, não seria justo vivermos uma vida só esperando chegar no céu. Mas a Bíblia diz que a gente viveria nessa terra ainda, os benefícios da cruz de Cristo, então é para agora. No céu é outra dimensão, vai ter outra coisa lá para nós, que eu não sei o que, não quero ir lá para lá agora, se você for na frente, depois você conta o que aconteceu, mas eu não quero ir agora, tem muita coisa ainda aqui, mas vai ser outro barato, irmão, vai ser outra dimensão, mas enquanto aqui, Ele tem coisas novas para nós aqui. Então, é como se a gente fosse mesquinho, querendo viver o céu enquanto a gente está na terra. Temos que viver na terra o céu. Temos que trazer o céu para a terra. Viver de acordo com as regras da palavra. Regras, entre aspas, da palavra, porque não existe autoritarismo relacionado ao Senhor e nós. É por amor, é por graça, favor imerecido. É favor imerecido.
Eu tive que reformular pensamentos, irmãos. E foi um período que não existia terapia como tem hoje. Tudo é terapia, tudo é terapeuta, é psicólogo. Não. Ou a gente aprendia na marra, ou a gente não aprendia. Ou a gente dependia de Deus, ou a gente fracassava. Eu não tinha acompanhamento pastoral que fosse na minha casa me auxiliar, me ensinar. Não. Eu sequer conhecia a cor das paredes do gabinete do meu pastor, com 18 anos de idade. Mas eu sabia, porque eu sabia que aquele que estava começando uma boa obra na minha vida, me capacitaria para fazer infinitamente mais. Ele vai completar, é promessa dele, aquilo que ele começou em você, ele vai completar. Talvez você diga assim, pastora, você não conhece a minha vida, você não conhece a minha casa, amém, você também não conhece a minha, mas nós precisamos fazer nossa parte. A parte dele foi feita, a nossa parte agora é andar segundo a vontade dele, os preceitos dele, fazer cumprir a palavra dele em nós. Se precisar calar, cale. Muitas vezes foi necessário eu calar, sem querer calar. Mas quantas vezes, da minha forma, da forma como eu sabia fazer, eu pedi, Espírito Santo, me ensina a ficar calada. Eu não sabia. Até hoje é difícil para a gente saber, né? Gente, mulher, difícil. Às vezes o Espírito Santo tem que fazer igual o pitbull, quando pega um cachorro menor, tem que fazer assim, ó, sacudir, joga na parede, vem, sacode, joga de novo, e a gente fica ali, até o Espírito Santo falar, chega agora, né? Aprendeu? Nós precisamos entregar a nossa personalidade, nosso temperamento, não só o nosso coração. Essa desculpa que nós damos é o nosso temperamento. Existe um livro muito legalzinho, muito bom, de fácil leitura, chamado Temperamento Controlado pelo Espírito Santo. Ali você vai entender que quando você se entrega a Ele, você tem que se entregar por completo, não pela metade. Não entrega só o coração e deixa a boca grande, não, irmão. Entrega tudo. Fala, Senhor, é todo o meu ser, do alto da minha cabeça à planta dos meus pés, as minhas decisões, as minhas vontades, as minhas palavras, o meu querer, os meus pensamentos, o meu coração, tudo, a minha boca, o meu falar, o meu calar, que seja para a glória do Teu nome, que eu possa ser vista como uma influência do céu na vida das pessoas. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Irmãos, se somos luz do mundo, essa luz que existe dentro de nós tem que atingir alguém que está fora. As pessoas precisam enxergar Deus em nós. Nós não podemos nos assemelhar com todos os outros que estão à nossa volta. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos diferenciados, temos o DNA do céu na nossa veia. Eu não tenho mais um DNA do português, turrão, brabo, da portuguesa que não fica calada. Não, o meu DNA foi mudado. Eu tenho Deus nas minhas veias, eu tenho o DNA dele nas minhas veias, correndo nas minhas veias, e eu tenho que me adaptar a essa transformação e começar a irradiar luz do céu sobre a vida das pessoas que me cercam, principalmente dentro da minha casa. O meu primeiro ministério não é lá fora e não é aqui em cima, é dentro da minha casa, com os meus filhos, com os meus netos, ao redor da minha casa, com os meus parentes, com os meus vizinhos. Ali é o meu primeiro chamado missionário. De que me vale ser enviada para qualquer outro país se eu não tenho a graça do vizinho que mora ao meu lado? Precisamos trazer o céu para a terra. Precisamos viver as verdades da palavra na nossa vida. Irmãos, às vezes a gente prega coisa que não vive. E como a gente vê isso nas internets da vida? A internet é uma bênção, mas tem hora que é uma complicação na vida dos pastores, da liderança, porque as pessoas ouvem tanta coisa, que elas não sabem nem mais quem elas são.
Elas não sabem nem mais de que rebanho elas pertencem. Há pouco tempo atrás, uma pessoa muito íntima nossa postou alguém, um marido de uma dessas cantoras famosas, dizendo: você pastor, não tem que colocar coleira na ovelha, porque a ovelha não é tua. Tem que deixar ela ir assistir as pessoas nas outras igrejas, sim. Se ela quer ir na igreja A, que ela vá. Se ela quer ir na igreja B, que ela vá. Se ela quiser ir na igreja C, que ela vá. Era o conselho que ele estava dando para as pessoas das outras igrejas. Eu falei para ele: interessante. Primeiro porque ele é o marido da cantora. Ele precisava fazer um merchan desse, né? Para chamar atenção para o trabalho da esposa. E depois eu perguntei a ele: quando a ovelha tem necessidade, e ela está de porta em porta, de igreja em igreja, de rebanho em rebanho, de pasto em pasto, a quem ela vai procurar quando tiver necessidade? Porque ela não tem referência. Amém? Quem bate de porta em porta não tem referência, não tem família fixa. Come de tudo que aparece, de tudo que lhe dão. E quando ela precisar, ela vai buscar onde? E ele não pôde me dar resposta. Ele não pôde me dar resposta. Nós precisamos entender, irmãos, que nós devemos, com muita urgência, mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de entender as coisas de Deus, começar a botar em prática todos os ensinamentos que recebemos, e não são poucos, principalmente nessa casa, não são poucos. É que nós dizemos na nossa igreja: o que não nos falta é alimento. Se um dia você sair daqui para buscar em outro lugar, não coloque a culpa na falta do alimento sobre a mesa dessa casa. Não. Estou falando como eu falo na nossa igreja. É porque nós não queremos viver os princípios básicos da palavra e nem colocá-las em prática na nossa vida, na nossa família. Porque, irmãos, preste atenção, quando eu tive os meus desajustes na adolescência, na juventude, quando recém-casada, ninguém que me aconselhou, ou que talvez quisesse me aconselhar, que poucas foram as pessoas que me aconselharam, essas pessoas não tinham autonomia nem capacidade de viver o viver diário que eu e ele tínhamos que viver. Então, a única coisa que nós podemos fazer é aconselhar. Quem tem que botar em prática o conselho é você. Então, não venha dizer: pastor, o conselho que o senhor me deu não deu certo. Por que não deu certo? Se é a palavra, não deu certo porque você não praticou da forma certa. Você praticou dentro daquilo que você queria, da forma que você pegou o ensinamento dos seus pastores, fez lá uma forminha que te agradasse e tentou viver daquela forma, mas não ia dar certo nunca, nunca dará certo. Se você acrescentar ou diminuir alguma coisa relacionada às regras da palavra de Deus para nós. É você que tem que viver, é você que tem que se calar na hora certa, é você que tem que fazer acontecer, é você que tem que fazer a diferença, é você que tem que renovar a mente, é você que tem que transformar a vida, as atitudes, verbalizar, trocar o seu vocabulário, troque o seu vocabulário. A gente quer bênção. A gente quer transformação, mas a gente não quer trocar de atitudes. A gente não quer trocar vocabulário. A gente quer ser sempre quem a gente foi a vida toda, porque a gente está satisfeito com aquilo que a gente é. Tá bom assim mesmo. Sabe por quê, irmãos? Isso dá trabalho. Dá trabalho, viver bem dá trabalho. Ter uma família centrada, bem equipada, bem preparada, dá trabalho. E a gente quer dormir em berço esplêndido, a gente quer o bônus, mas não quer o ônus. Venha a mim o teu reino, mas ao teu reino nada, né? Venha a mim tudo, para ele nada. Minha avó falava dessa forma. Os ditados da minha avó. Dá trabalho, irmãos, mas nós precisamos ter esse trabalho.
Se queremos honrar o Senhor, levante-se, aplume e diga: eu vou fazer, independente de quanto tempo já se passou, de quanto eu já errei, não interessa, eu vou me renovar a minha mente, vou transformar a minha vida, vou viver em novidade de vida, segundo a palavra de Deus diz, não vou me amoldar a esse mundo. Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se amoldem. Se o mundo está indo por esse lado, vá na contramão do mundo. Nossos pais já falavam: pai, mas todo mundo está fazendo, você não é? Eles já eram bíblicos antes de saber disso. Nós não somos todo mundo. Pelo contrário, se o mundo vai numa direção, a gente tem que ir na contramão do mundo, na direção oposta. Nosso falar, nosso viver, o nosso agir, o nosso vestir, nosso comportamento, é tudo um pacote, irmãos, é tudo um pacote só. Deus não faz nada pela metade. Se alguma coisa está faltando na sua família, não é culpa dele, não. É algum problema na administração de tudo que você aprendeu, que você não está conseguindo fazer acontecer. A engrenagem ainda não deu certo, porque você ainda está faltando alguma coisa em você para colocar na engrenagem, para que ela funcione da forma correta, como Deus tem para você e para mim. Esses 43 anos que nós vivemos, são todos os dias maravilhosos? Não são todos os dias maravilhosos. Eu não vivo com anjo, eu não casei com anjo, nem ele. Mas nós aprendemos uma coisa, irmão: é melhor ser feliz que ter razão. E quantas vezes nós precisarmos fechar a nossa boca para glorificar o nome dele, é isso que nós precisamos fazer, fechar a nossa boca para glorificar o nome dele, não o nosso. Porque dependemos dele. Tudo que temos vem dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas englobam a minha vida, a sua vida, a minha família, a sua família, os meus filhos, seus netos, meus netos. Todas as coisas. Não é a força do teu braço, não é a tua sabedoria, não é o que você aprendeu da tua família, dos teus pais, dos teus avós, não. É aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Invista em um novo começo na sua família. Invista em um novo começo. Não interessa quanto tempo se passou, não. Eu, graças a Deus, consegui investir cedo, assim que eu comecei a perceber, e Deus começou a me iluminar, e eu comecei a entender os propósitos de Deus para mim, eu decidi mudar. Talvez com você tenha pensado assim: já está tarde demais para mim, porque eu já vivi X anos de forma errada. Não, levante-se para um novo recomeço hoje. Hoje. Dê o primeiro passo, invista. Desça o céu sobre a sua casa, irmãos. Desça a atmosfera do céu para dentro da sua casa. Existem casas de crentes que são infernais. Existem casas de crentes que são infernais, que você não pode sequer conversar com o vizinho da família, do irmão, porque é uma vergonha só. Você se envergonha do testemunho que ele dá. Se aplume, respire fundo e diga: eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor, eu vou pagar o preço. Jesus pagou um preço caro na cruz do Calvário para que você hoje estivesse aqui e tivesse a certeza da vida eterna. Foi fácil para ele? Não. Ele chegou a pedir: Senhor, se possível, passa de mim. Deixa para outro, deixa eu fugir dessa, bota outro no meu lugar. Mas não, ele enfrentou a morte de cruz. Sofrimento em meu lugar, em seu lugar. Ele não voltou atrás, ele não lhe deu as costas. Recomece. Dê valor à sua família, dê valor a quem Deus colocou para você cuidar. Da mesma forma como Deus colocou Adão para cuidar do Éden, e depois colocou Adão para cuidar de Eva, e depois deu a ele a oportunidade de cuidar de uma família, ele fez comigo e com você.
se Ele tem condição de te capacitar para fazer, para que você faça infinitamente mais do que aquilo que você pensa poder fazer ou não. Talvez você pense assim, eu sou limitada, eu só posso ir até aqui. Irmãos, não fale mais essa palavra, essa frase, não use mais esse vocabulário pobre, derrotado, não. Quando a Bíblia diz todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, ela não está falando de besteirinha, de porcaria, de viver de qualquer forma, não. Ela está se falando dessas coisas difíceis que nós naturalmente não conseguimos alcançar com a nossa capacidade humana. Mas Ele vem e fala, ei, todas as coisas você vai poder, porque eu vou te fortalecer, eu vou te ensinar a como se conduzir da forma correta. E você só não se conduz se você não quiser, porque Ele é um instrutor que nunca falha. Nunca deixa você para trás reprovado, não. Ele te levanta, Ele te coloca lá em cima e fala, ei filha, vai lá, fala para o teu coração, manda ele cantar essa canção. Você é mais que vencedor, você é mais que vencedora. Se anime. Ainda a sua tristeza pode durar a noite toda, mas de manhã Ele está lá te trazendo alegria novamente. Quantas vezes a gente dorme, irmãos, com problemas difíceis, tristes, achando que a vida da gente acabou, que a gente vai se afundar no mar de tristeza e depressão. No dia seguinte, quando o sol nasce, parece que todas as coisas se transformam e a alegria volta para o nosso coração. Eu perdi uma grande amiga, uma senhora, às vésperas do meu aniversário, e eu estava muito feliz com a chegada dos meus 60 anos. Eu sabia que eu ia ter uma festa surpresa, que não foi surpresa. Eu sabia que a minha família também ia fazer alguma coisa, que eu ia ganhar presente, que eu ia mudar de década. E nós estávamos nos preparando para sairmos por 2 dias. Ele ia me levar para sair por 2 dias. Eu não sabia nem para onde, nem ele também. Coisas de filhos. E eu estava no shopping, eu falei para ele, eu vou dar um pulinho no shopping rápido antes de nós sairmos para a estrada. E minha filha me ligou dizendo da morte súbita dessa senhora que foi amiga da minha mãe, amiga da minha sogra, viu a gente crescer, viu a gente casar, viu nossos filhos nascerem. E aquilo foi um baque para a minha vida, às portas do meu aniversário. E eu fiquei muito triste, eu chorei muito, eu fiquei muito para baixo. Eu falei, o que vai ser de mim agora? Eu não quero mais saber de festa, eu não quero mais saber de aniversário. Isso foi numa terça-feira. O meu aniversário era quinta, eu passaria terça, quarta e quinta de manhã fora. À tarde eu estaria em casa para a comemoração do meu aniversário. E eu fiquei tão para baixo, tão para baixo, tão para baixo. Ela, serva do Senhor, encontrou o Senhor dormindo, não sofreu, da forma como todos querem morrer, né? Todos querem passar dormindo, como um passarinho. Mas aquilo me abalou muito, 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 muito. Foi a última das amizades da minha mãe e da minha sogra, dos meus sogros. E eu fiquei muito triste. E eu falei, não quero mais saber de aniversário, não quero mais saber de comemoração, mas como que vai ser? A igreja já está empenhada em fazer uma comemoração para mim. E eu fui dormir muito triste, irmãos. Quarta-feira foi o velório, eu continuei triste, para baixo, desanimada, chorosa, questionando muitas coisas ao Senhor, por que isso, por que aquilo, por que agora, por que ela. Mas na quinta-feira do meu aniversário, quando eu acordei, aquela nuvem negra se descortinou sobre a minha vida e a alegria voltou a reinar no meu coração. O Espírito Santo falou, minha filha, curta aquilo que eu tenho para você, porque o que é dela, ela já está gozando comigo, e um dia você estará também aqui. E aquela alegria inundou o meu coração, e eu deixei de lado o luto, eu deixei de lado o pano de saco, o pano de cinzas, e eu me alegrei com o Senhor, e eu falei, Senhor, muito obrigada, porque até aqui o Senhor me ajudou, e ela estaria se alegrando comigo, se fosse da tua vontade que ela estivesse aqui. Então, irmãos, preste atenção, aconteça o que acontecer, nada melhor do que uma virada de página, nada melhor do que um amanhecer depois de uma noite atribulada, uma noite confusa, uma noite de medo. O Senhor nos anima a continuar, o Senhor nos anima a tentar novamente. Não frustre os seus sonhos, não frustre os seus sonhos.
Levem os seus sonhos ao Senhor, para que Ele ajude vocês a torná-los concluídos, para que vocês também não se frustrem, não sejam sonhadores frustrados. Deus tem coisas grandes para a minha vida, para a sua vida, para a minha família, para a sua família. Agarre essa promessa, irmãos. Viva se agarrando as promessas de Deus para você. Não só leia, não, mas se agarre a elas. Se agarre a elas. Diga, é para mim, é para minha família. Diga aí, é para mim, pastor, é para minha família. É para todos os meus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro da minha família? Eu vou trocar um pouco aqui, tá? E você se encaixe nisso. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro da minha família? O socorro da minha família vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro da minha família vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os pés da minha família vacilem. Não dormitará aquele que guarda a minha família. Não dormitará aquele que guarda a minha família. O Senhor é quem guarda a minha família. O Senhor é a sombra à direita da minha família. De dia o mal, o sol não fará mal à minha família, nem de noite a lua fará mal à minha família. Creia na palavra, leia a palavra dessa forma, traga para a sua vida, coloque o seu nome nela. Traga à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Eu gostaria que a equipe de louvor subisse. Traga à existência aquilo que você viu no seu futuro. Aquilo que Deus te mostrou